Na madrugada de 15 de março de 2024, no bairro Vila Madalena, em São Paulo, Lucas Tavares, 20 anos, ômega de cabelos escuros e olhos cansados, segurou a chave do apartamento do amigo, enquanto o metal frio queimava contra a pele úmida de suas mãos. A notícia da morte dos pais ainda zumbia nos ouvidos como um ruído constante, abafando o som distante do trânsito noturno e o rangido da porta que Davi Mendes, 21 anos, alfa de cabelos prateados, abriu com um sorriso gentil que tentava esconder a própria preocupação. O cheiro suave de café recém-passado misturava-se ao perfume cítrico característico de Davi, criando uma atmosfera de acolhimento que contrastava com o vazio que Lucas carregava no peito. Entre a dor da perda e a insegurança de recomeçar, Lucas pisou no apartamento sabendo que aquele seria o início de algo que transformaria para sempre a amizade de anos. Esta é a história de como a tragédia abriu caminho para um amor silencioso, construído em noites de estudo e cuidados discretos. Inscreva-se agora para descobrir como dois amigos descobriram que o lar não é um lugar, mas a pessoa que segura sua mão quando tudo desmorona. Lucas Tavares nunca imaginou que voltaria para São Paulo nessas circunstâncias. Aos 20 anos, ele cursava arquitetura na Universidade de São Paulo. Vivia com os pais em um apartamento aconchegante no bairro Perdizes e tinha planos claros para o futuro. Sua rotina era previsível e confortável. Acordava cedo, tomava café com a mãe, discutia projetos arquitetônicos com o pai, que era engenheiro civil, e seguia para as aulas. À noite, estudava em sua mesa, repleta de livros e maquetes, planejando o dia seguinte. Como ômega, Lucas sempre fora cuidadoso com sua apresentação e comportamento, respeitando as expectativas sociais sem questionar muito. Tinha poucos amigos próximos, mas Davi Mendes era diferente. Eles se conheceram no primeiro ano da faculdade, quando Lucas, perdido no campus gigantesco, tentava encontrar o prédio de arquitetura. Davi, um ano mais velho e cursando engenharia mecânica, ofereceu ajuda com um sorriso fácil que imediatamente colocou Lucas à vontade. Davi Mendes era tudo o que Lucas não era. Alto, de cabelos prateados, que sempre pareciam levemente despenteados. Olhos claros e calmos, o alfa tinha uma presença tranquilizadora. Não era do tipo alfa dominador que Lucas costumava evitar. Davi era gentil, atencioso e tratava Lucas como igual, nunca como alguém inferior por ser ômega. Nos meses seguintes, a amizade entre eles floresceu naturalmente. Estudavam juntos na biblioteca, almoçavam no refeitório, e às vezes Davi convidava Lucas para assistir filmes no apartamento que dividia com outros dois colegas da faculdade. Lucas sentia-se confortável ao lado de Davi, de um jeito que nunca sentira com ninguém. Não havia julgamento, não havia expectativas opressoras, apenas uma amizade sincera e leve. A vida de Lucas mudou completamente na noite de 12 de março de 2024. Ele estava na biblioteca, terminando um projeto de restauração urbana, quando o telefone vibrou insistentemente no bolso. Era um número desconhecido. Lucas atendeu com certa relutância, imaginando ser algum telefonema comercial. A voz do outro lado da linha era formal, distante, e trazia notícias que desmoronaram seu mundo em segundos. Seus pais haviam sofrido um acidente de carro na rodovia dos Bandeirantes. Os dois morreram no local. Lucas ficou paralisado, o telefone escorregando das mãos e caindo sobre a mesa com um ruído surdo que atraiu olhares curiosos dos outros estudantes. Ele não conseguiu processar as palavras. Acidente, pais, mortos. As frases se repetiam em sua mente como um eco distorcido. Seu corpo começou a tremer, as mãos geladas, a respiração curta e irregular. Ele tentou se levantar, mas as pernas falharam. Foi quando Davi apareceu. Davi estava na mesma biblioteca, em outra sessão, quando percebeu Lucas de longe. Algo no comportamento do amigo chamou sua atenção. Lucas parecia congelado, o rosto pálido como papel, os olhos arregalados fixos em um ponto indefinido. Davi largou os livros e caminhou rapidamente até ele. Quando chegou perto o suficiente, sentiu o cheiro alterado de Lucas. O perfume natural do ômega, normalmente suave e adocicado, estava carregado de angústia e medo. Davi colocou a mão no ombro do amigo e chamou seu nome baixinho, tentando trazê-lo de volta. Lucas piscou lentamente e ergueu os olhos para Davi. Lágrimas começaram a escorrer silenciosamente pelo rosto. Ele abriu a boca para falar, mas as palavras não saíram. Davi não precisou de explicações. Segurou Lucas pelos ombros, ajudou-o a se levantar e o levou para fora da biblioteca, ignorando os olhares curiosos dos outros estudantes. No estacionamento, Davi colocou Lucas no banco do passageiro de seu carro velho, mas funcional, e dirigiu em silêncio até o apartamento dos pais de Lucas. Durante todo o trajeto, Davi segurou a mão do amigo, oferecendo a única forma de conforto que sabia dar naquele momento. Os dias seguintes foram um borrão de dor e burocracia. Lucas precisou lidar com o velório, o enterro, documentos, advogados e todas as responsabilidades que surgem quando alguém perde os pais de forma repentina. Davi esteve ao lado dele em cada etapa, silencioso e presente.
Cuidava de detalhes práticos que Lucas não conseguia enfrentar, como ligar para parentes distantes, organizar flores, assinar papéis. Quando a cerimônia terminou e os poucos familiares que vieram de outras cidades retornaram, Lucas ficou sozinho no apartamento em Perdizes. Era um espaço amplo, cheio de memórias. Cada cômodo guardava pedaços de seus pais. A poltrona onde o pai lia jornais aos domingos. A cozinha onde a mãe preparava os almoços de fim de semana. A estante repleta de livros que pertenciam a ambos. Lucas não conseguia ficar ali. O silêncio era sufocante. Cada objeto parecia gritar a ausência. Ele passava as noites em claro, sentado na sala, olhando para as paredes como se esperasse que os pais voltassem a qualquer momento. Davi ligava todos os dias, perguntava como ele estava, oferecia ajuda, mas Lucas apenas murmurava respostas curtas, incapaz de articular a dimensão da própria dor. Foi no 5º dia após o enterro que Davi tomou uma decisão. Bateu na porta do apartamento de Lucas no início da manhã, carregando uma mochila grande. Lucas abriu a porta, surpreso. O rosto do amigo estava ainda mais pálido, olheiras profundas marcavam os olhos e o cheiro de tristeza era quase tangível. Davi entrou sem pedir licença, colocou a mochila no chão e encarou Lucas com firmeza. Disse que Lucas não podia continuar ali, sozinho, se consumindo em luto. Disse que tinha um quarto vago no apartamento, já que um dos colegas havia se mudado no mês anterior. Disse que Lucas podia ficar quanto tempo precisasse. Lucas tentou recusar, alegando que não queria ser um fardo, mas Davi interrompeu com delicadeza. Não era questão de ser fardo. Era questão de amizade, de cuidado. De não deixar alguém que ele se importava afundar sozinho. Lucas sentiu as lágrimas voltarem. Mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Aceitou a oferta com um aceno de cabeça. Davi ajudou a embalar algumas roupas e objetos pessoais e juntos deixaram o apartamento em Perdizes. Lucas trancou a porta com mãos trêmulas, sabendo que aquele capítulo de sua vida havia terminado de forma abrupta e dolorosa. O apartamento de Davi ficava na Vila Madalena, um bairro boêmio e vibrante de São Paulo, repleto de bares, galerias de arte e ruas arborizadas. O prédio era antigo, mas bem cuidado, com uma fachada de tijolos aparentes e janelas amplas. O apartamento em si era modesto. 2 quartos pequenos, uma sala de estar com um sofá surrado, mas confortável, cozinha americana e um banheiro compartilhado. Não era luxuoso, mas tinha algo que o apartamento de Lucas em Perdizes não tinha mais. Tinha vida. Tinha a presença de Davi. O quarto que Lucas ocuparia era simples. Uma cama de solteiro, uma escrivaninha de madeira, uma estante vazia e um armário embutido. As paredes eram brancas e lisas, sem decoração. Davi explicou que Lucas podia personalizar o espaço como quisesse. Podia trazer o que fosse necessário do antigo apartamento. Lucas apenas agradeceu em voz baixa e colocou a mochila sobre a cama. Davi deixou-o sozinho para que pudesse se acomodar. Quando a porta se fechou, Lucas sentou-se na beirada da cama e olhou ao redor. O quarto era impessoal, quase vazio, mas de alguma forma se sentia mais seguro ali do que no apartamento repleto de memórias onde crescera. Pela primeira vez em dias, Lucas conseguiu respirar fundo sem sentir o peito apertar. A adaptação não foi fácil. Nos primeiros dias, Lucas mal saía do quarto. Passava horas deitado, encarando o teto, perdido em pensamentos que alternavam entre memórias dos pais e a sensação avassaladora de vazio. Davi respeitava o espaço do amigo, mas não o deixava completamente sozinho. Todas as manhãs, antes de sair para a faculdade, Davi batia na porta do quarto de Lucas e perguntava se ele queria café. Às vezes, Lucas aceitava. Às vezes, recusava. Quando aceitava, sentavam-se à mesa da cozinha em silêncio, bebendo café e comendo pão com manteiga. Davi não forçava conversas. Apenas ficava ali, presente, oferecendo companhia silenciosa. À noite, quando voltava das aulas, Davi sempre trazia algo para jantar. Pizza, comida japonesa, sanduíches, qualquer coisa que pudesse dividir com Lucas. Novamente, convidava o amigo para comer junto. Às vezes Lucas aparecia, às vezes não. Mas Davi nunca demonstrava frustração ou impaciência. Apenas deixava um prato guardado na geladeira caso Lucas sentisse fome mais tarde. Foi na 2ª semana que Lucas começou a sair do quarto com mais frequência. Não porque a dor tivesse diminuído, mas porque percebeu que ficar trancado apenas amplificava o sofrimento. Começou a acompanhar Davi no café da manhã todos os dias. Aceitava os jantares e até ajudava a lavar a louça depois. Pequenos gestos que pareciam insignificantes, mas que marcavam o início de uma lenta recuperação. Davi notou as mudanças sutis. O cheiro de Lucas estava menos carregado de angústia. Os olhos, embora ainda tristes, tinham um lampejo de vida que não estava presente antes. O Alfa não comentou nada, apenas continuou oferecendo a mesma presença constante e gentil. Uma noite, Lucas perguntou se podia assistir televisão na sala. Davi sorriu, disse que a casa era dele também, e ligou a televisão.
Sentaram-se juntos no sofá, assistindo a um filme qualquer. Lucas não prestou muita atenção à tela. Estava mais focado na sensação de não estar sozinho, na presença calorosa de Davi ao lado, no cheiro suave e cítrico que emanava do Alfa. Era reconfortante de um jeito que Lucas não conseguia explicar. 3 semanas após a mudança, Lucas voltou para a faculdade. Foi uma decisão difícil, mas necessária. Ele não podia trancar o curso indefinidamente. Precisava seguir em frente, mesmo que cada passo parecesse pesado demais. Davi ofereceu carona, mas Lucas preferiu ir sozinho de ônibus. Precisava provar para si mesmo que conseguia. Quando chegou ao campus, tudo parecia estranhamente igual. Os mesmos prédios, as mesmas árvores, os mesmos rostos conhecidos. Mas Lucas se sentia completamente diferente. Era como se uma parte dele tivesse ficado para trás, enterrada junto com os pais. Os colegas foram gentis, ofereceram condolências, mas Lucas percebeu que a maioria não sabia o que dizer. Alguns evitavam o assunto completamente. Outros tentavam animá-lo com conversas triviais. Lucas apreciava as intenções, mas sentia-se deslocado. Passou o dia inteiro tentando se concentrar nas aulas, mas os professores pareciam falar em uma língua estrangeira. Quando voltou para o apartamento na Vila Madalena, estava exausto. Davi estava na sala, estudando com livros espalhados sobre a mesa de centro. Ergueu os olhos e sorriu ao ver Lucas. Perguntou como foi o dia. Lucas encolheu os ombros, murmurou algo sobre estar cansado e foi direto para o quarto. Davi não insistiu. Apenas voltou aos estudos, respeitando o espaço do amigo. Os dias se transformaram em semanas. Lucas continuava indo para a faculdade, mas sentia-se apenas indo pelos movimentos, sem realmente estar presente. À noite, quando voltava, encontrava Davi sempre no apartamento. O Alfa tinha uma rotina consistente. Estudava durante a tarde e noite, cozinhava jantares simples, mantinha o apartamento organizado. Lucas começou a perceber pequenos detalhes, como Davi sempre deixava a luz do corredor acesa quando Lucas chegava tarde. Como sempre havia café fresco pela manhã. Como Davi nunca reclamava do espaço compartilhado, mesmo quando Lucas deixava livros espalhados pela sala. Eram gestos pequenos, mas significativos. Lucas começou a sentir algo além de gratidão. Começou a sentir uma conexão mais profunda, algo que não conseguia nomear. Uma noite, Lucas estava estudando na sala quando Davi voltou da biblioteca carregando uma sacola pesada. Dentro, havia materiais para uma maquete que Lucas precisava fazer para um projeto da faculdade. Davi viu a lista de materiais sobre a mesa e decidiu comprá-los no caminho de volta. Lucas ficou surpreso. Não havia pedido nada. Davi apenas deu de ombros, disse que passou em frente a uma papelaria e lembrou. Lucas sentiu o peito apertar, mas dessa vez não era dor. Era outra coisa. Algo quente e reconfortante que se espalhava pelo corpo. Agradeceu em voz baixa e Davi sorriu daquele jeito fácil e natural que tinha. Lucas passou o resto da noite trabalhando na maquete, mas a mente divagava constantemente para o gesto de Davi, para a consideração, para o cuidado silencioso que o Alfa demonstrava todos os dias. Certa noite, Lucas acordou subitamente, o coração disparado, o corpo coberto de suor frio. Havia sonhado com um acidente, com os pais, com o telefone tocando na biblioteca. O sonho era tão vívido que, por um momento, Lucas acreditou que tudo havia sido real novamente. Levantou-se da cama, tremendo, e saiu do quarto. A sala estava escura, apenas iluminada pela luz fraca da rua que entrava pelas janelas. Lucas sentou-se no sofá, abraçando os joelhos, tentando controlar a respiração irregular. Não percebeu que Davi havia saído do próprio quarto, até sentir o peso do Alfa sentando-se ao lado. Davi não disse nada. Apenas estendeu a mão e tocou levemente o ombro de Lucas. O toque era gentil, questionador, como se perguntasse se estava tudo bem. Lucas balançou a cabeça, indicando que não. Davi puxou-o em um abraço cuidadoso. Lucas resistiu por um segundo, mas então desabou. Enterrou o rosto no peito de Davi e deixou as lágrimas fluírem livremente. Chorou como não chorava desde o dia do acidente. Chorou pela perda, pela solidão, pelo futuro incerto. Davi apenas segurou-o firme, uma mão acariciando os cabelos escuros de Lucas, a outra envolvendo suas costas. Não ofereceu palavras vazias de conforto. Apenas ficou ali, sólido e presente. Lucas não sabia quanto tempo ficaram assim. Talvez minutos, talvez horas. Quando finalmente se acalmou, afastou-se levemente, envergonhado. Murmurou uma desculpa, mas Davi interrompeu. Disse que não havia nada pelo que se desculpar. Disse que estava ali sempre que Lucas precisasse. Lucas olhou nos olhos claros de Davi e viu sinceridade absoluta. Algo dentro dele se aqueceu. Pela primeira vez em semanas, sentiu-se verdadeiramente seguro. Após aquela noite, algo mudou entre eles. Lucas começou a se abrir mais. Contou histórias sobre os pais, memórias felizes que estavam guardadas com cuidado no coração. Davi escutava atentamente, às vezes rindo das anedotas engraçadas, às vezes ficando em silêncio respeitoso quando Lucas falava sobre momentos mais sensíveis.
Lucas percebeu que falar sobre os pais não tornava a dor maior. Na verdade, de certa forma, ajudava-se a mantê-los vivos em sua memória. Davi nunca julgou. Nunca tentou apressar o luto de Lucas. Apenas acompanhava no ritmo dele. As refeições juntos se tornaram rotina. Todas as noites, jantavam lado a lado, conversando sobre o dia, sobre projetos da faculdade, sobre notícias aleatórias. Lucas começou a cozinhar também, dividindo a responsabilidade com Davi. Descobriu que gostava de preparar comida, que o ato simples de picar vegetais e temperar carnes era quase meditativo. Davi elogiava tudo o que Lucas fazia, mesmo quando os pratos não saíam perfeitos. Lucas sorria, um sorriso pequeno, mas genuíno, e sentia-se grato por ter alguém que valorizava seus esforços. Um mês após a mudança, Lucas percebeu algo perturbador. Começou a prestar mais atenção em Davi, na forma como os cabelos prateados caíam sobre a testa quando ele se inclinava para escrever, no sorriso leve que aparecia quando Davi achava algo divertido, no cheiro cítrico que agora Lucas associava com segurança e conforto. Lucas tentou ignorar esses pensamentos. Davi era seu melhor amigo. A pessoa que o acolheu no momento mais difícil de sua vida. Não era certo desenvolver sentimentos românticos, não era apropriado. Mas quanto mais Lucas tentava empurrar os sentimentos para longe, mais eles cresciam. Começou a reparar em coisas pequenas, como o coração acelerava quando Davi sorria para ele, como sentia falta da presença do Alfa quando ficava sozinho no apartamento, como desejava prolongar os momentos juntos, inventando desculpas para ficar mais tempo na sala quando Davi estava estudando. Lucas sentia-se confuso e um pouco culpado. Será que estava confundindo gratidão com amor? Será que estava projetando a necessidade de ter alguém próximo em cima da única pessoa que realmente se importava? Lucas não tinha certeza. Decidiu guardar esses sentimentos para si mesmo. Não podia arriscar perder a amizade de Davi. Não podia arriscar perder o único porto seguro que tinha. Davi, por sua vez, também começou a notar mudanças. Lucas estava mais presente, mais engajado. O cheiro do ômega estava gradualmente voltando ao normal, embora ainda carregasse um toque de melancolia. Davi se pegava pensando em Lucas com mais frequência. Preocupava-se quando o amigo chegava tarde da faculdade. Sentia uma satisfação estranha ao ver Lucas sorrindo, mesmo que fossem sorrisos pequenos. Davi sempre soube que Lucas era especial. Desde o primeiro dia em que se conheceram, sentiu uma conexão imediata. Mas agora, vivendo sob o mesmo teto, vendo Lucas todos os dias, essa conexão se aprofundava de formas que Davi não esperava. Começou a perceber detalhes, como os olhos de Lucas brilhavam quando falava sobre arquitetura, como tinha o hábito de morder o lábio inferior quando estava concentrado, como seus dedos finos e delicados seguravam a caneta com firmeza ao desenhar. Davi tentou afastar esses pensamentos. Lucas estava vulnerável, estava de luto. Desenvolver sentimentos românticos nesse momento seria aproveitar-se da situação. Seria errado. Davi se recriminava toda vez que percebia o coração acelerar ao ver Lucas. Não podia permitir que isso acontecesse. Precisava ser o amigo confiável que Lucas precisava. Nada mais. 2 meses após a mudança, a faculdade organizou uma festa de integração. Lucas não queria ir. Festas nunca foram sua praia. E menos ainda agora. Mas alguns colegas insistiram, dizendo que seria bom para ele sair um pouco, distrair a mente. Lucas acabou cedendo. Davi também foi convidado pelos colegas de engenharia mecânica. A festa acontecia em um bar próximo ao campus, um lugar pequeno, mas animado, com música ao vivo e decoração rústica. Lucas chegou junto com Davi. Ficaram próximos um do outro, conversando com conhecidos, bebendo cerveja em goles pequenos. Lucas sentia-se deslocado no meio da multidão barulhenta, mas a presença de Davi ao lado ajudava. Em certo momento, um alfa desconhecido aproximou-se de Lucas. Era alto, ombros largos, sorriso confiante. Começou a puxar conversa, fazer perguntas, claramente interessado. Lucas respondeu educadamente, mas sem muito entusiasmo. O alfa não captou as indiretas e continuou insistindo. Davi observava de longe, segurando o copo de cerveja com mais força do que o necessário. Sentiu algo queimar no peito. Ciúme. Era inegável. Não gostou de ver o outro alfa tão próximo de Lucas. Não gostou do jeito como o estranho olhava para Lucas, como se fosse um troféu a ser conquistado. Davi se aproximou, interrompendo a conversa com uma desculpa qualquer. Disse que precisavam ir, que estava tarde. Lucas pareceu aliviado. Agradeceu com os olhos e acompanhou Davi para fora do bar. No caminho de volta para o apartamento, andaram em silêncio. Lucas reparou na expressão tensa de Davi, mas não perguntou. Chegaram em casa e cada um foi para o próprio quarto. Lucas deitou-se na cama, pensando na reação de Davi. Havia algo ali. Algo que parecia mais do que simples amizade. Mas Lucas não teve coragem de investigar. As semanas seguintes foram marcadas por uma tensão sutil que pairava entre eles. Não era desconfortável, mas perceptível. Pequenos toques que duravam mais do que o necessário. Olhares que se cruzavam e demoravam a se desviar.
Conversas que pareciam carregar significados ocultos. Lucas sentia-se dividido. Queria explorar o que sentia, mas tinha medo de estragar tudo. Davi parecia sentir o mesmo. Continuava sendo gentil e atencioso, mas havia momentos em que Lucas o pegava olhando com uma expressão que não conseguia decifrar. Uma noite, estavam jantando juntos, como de costume. Lucas preparou uma massa com molho de tomate caseiro, algo que aprendeu com a mãe. Davi elogiou efusivamente. Disse que estava delicioso. Lucas sorriu, sentindo o rosto esquentar. Depois do jantar, lavaram a louça lado a lado. Lucas lavava, Davi secava. Seus braços se esbarravam ocasionalmente. Lucas sentia cada toque como uma corrente elétrica. Quando terminaram, Lucas virou-se para guardar o pano de prato e acabou trombando em Davi. Estavam muito próximos. Lucas ergueu os olhos e encontrou os olhos claros de Davi fixos nele. Por um momento, o tempo pareceu parar. Lucas sentiu o coração disparar. Davi abriu a boca como se fosse dizer algo, mas então recuou. Murmurou uma desculpa e saiu da cozinha. Lucas ficou parado, o coração ainda acelerado, perguntando-se o que quase acontecera. Lucas começou a evitar ficar sozinho com Davi por muito tempo. Passava mais tempo no quarto, inventava desculpas para sair do apartamento quando Davi estava em casa, não porque não quisesse estar perto, pelo contrário. Queria tanto que isso o assustava. Tinha medo de fazer algo impulsivo, de arruinar a amizade, de perder o único lugar onde se sentia seguro. Davi notou o distanciamento e ficou confuso. Perguntou se havia algo errado, se havia feito algo que incomodou Lucas. Lucas negou rapidamente, disse que estava apenas cansado com os trabalhos da faculdade. Davi aceitou a explicação, mas não pareceu convencido. A tensão aumentava dia após dia. Ambos sabiam que algo precisava ser dito, mas nenhum dos dois tinha coragem de dar o primeiro passo. 3 meses após a mudança, a situação chegou a um ponto crítico. Era uma sexta-feira à noite. Lucas estava no quarto, trabalhando em um projeto de restauração de um edifício histórico. Já era tarde, passava da meia-noite, mas ele não conseguia parar. Precisava manter a mente ocupada. Davi bateu na porta suavemente. Lucas disse que podia entrar. Davi apareceu com 2 xícaras de chá quente. Entregou uma para Lucas e sentou-se na beirada da cama. Ficaram em silêncio por alguns minutos, bebendo o chá. Então Davi falou. Disse que sentia falta de conversar com Lucas. Disse que ultimamente parecia haver uma distância entre eles, e isso o preocupava. Perguntou se havia algo que Lucas quisesse compartilhar. Lucas sentiu o peito apertar. Olhou para Davi, para aqueles olhos claros e gentis, e percebeu que não podia mais esconder. Não queria mais esconder. Colocou a xícara de lado e respirou fundo. Disse que havia algo, sim. Disse que nos últimos meses, enquanto reconstruía sua vida pedaço por pedaço, percebeu que seus sentimentos por Davi haviam mudado. Que não via mais apenas um amigo quando olhava para ele. Que sentia algo mais profundo, mais intenso. Que tinha medo de admitir porque não queria perder a amizade. Lucas falou rapidamente, as palavras saindo em um fluxo nervoso. Quando terminou, abaixou os olhos, incapaz de encarar Davi. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Lucas sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que Davi podia ouvir. Então sentiu uma mão suave tocando seu queixo, erguendo seu rosto. Davi estava sorrindo. Um sorriso pequeno, mas cheio de ternura. Disse que Lucas não tinha ideia do alívio que aquelas palavras trouxeram. Disse que também sentia o mesmo há semanas, talvez meses, mas não sabia como expressar. Tinha medo de estar se aproveitando da vulnerabilidade de Lucas. Tinha medo de que Lucas confundisse gratidão com amor. Mas agora, ouvindo Lucas verbalizar seus sentimentos, Davi se sentia livre para admitir os próprios. Disse que se apaixonou aos poucos, pelos pequenos momentos, pelas conversas à mesa do café, pelos jantares silenciosos, pelos sorrisos tímidos de Lucas, pela força que o ômega demonstrava todos os dias ao enfrentar a dor e continuar seguindo em frente. Davi aproximou-se lentamente, dando tempo para Lucas recuar se quisesse. Mas Lucas não recuou. Inclinou-se para frente, fechou os olhos e seus lábios se encontraram em um beijo suave e cuidadoso. Foi um beijo delicado, cheio de promessas não ditas e sentimentos guardados por tanto tempo. Quando se afastaram, ambos estavam sorrindo. Lucas sentiu algo que não sentia há muito tempo. Felicidade, genuína e profunda. Davi segurou a mão de Lucas, entrelaçando os dedos, e disse que queria cuidar dele. Não porque Lucas precisava de cuidado, mas porque Davi queria estar ao lado dele em todos os momentos. Nos bons e nos difíceis. Lucas apertou a mão de Davi em resposta, sentindo uma certeza tranquila se instalar no peito. Os dias que se seguiram foram diferentes. A tensão que pairava entre eles desapareceu, substituída por uma intimidade confortável. Continuavam dividindo o apartamento, mas agora como algo mais do que amigos. Lucas descobriu que estar com Davi romanticamente era tão natural quanto a amizade que já compartilhavam. Não houve grandes mudanças na rotina.
Ainda jantavam juntos, ainda estudavam na sala, ainda conversavam sobre tudo e nada. Mas agora havia toques casuais. Mãos dadas enquanto assistiam televisão. Beijos rápidos ao sair para a faculdade. Abraços longos ao final do dia. Lucas sentia-se mais leve do que nunca. A dor da perda dos pais ainda estava lá, sempre estaria, mas agora era acompanhada por algo bom, pelo amor que crescia entre ele e Davi. 4 meses após a mudança, Lucas decidiu que era hora de lidar com o apartamento em Perdizes. Havia adiado por tempo demais. Precisava decidir o que fazer com os pertences dos pais, com o espaço onde crescera. Davi ofereceu ir junto. Lucas aceitou, grato pela companhia. Passaram um fim de semana inteiro no apartamento, separando objetos, embalando memórias. Foi doloroso, mas também catártico. Lucas decidiu doar a maior parte dos móveis e roupas. Guardou apenas alguns objetos sentimentais. Fotos de família, livros favoritos do pai, o avental da mãe. Davi ajudou em silêncio, respeitando o ritmo de Lucas. Quando finalmente terminaram, Lucas olhou ao redor uma última vez. O apartamento estava vazio, despojado de vida. Mas Lucas não sentiu o mesmo vazio dentro dele. Sentiu paz. Sentiu que estava pronto para seguir em frente. Trancou a porta, entregou as chaves para o administrador do prédio e saiu de mãos dadas com Davi. De volta à Vila Madalena, Lucas percebeu que aquele apartamento, que inicialmente era apenas um abrigo temporário, havia se tornado seu lar. Não por causa do espaço físico, mas por causa da pessoa com quem o dividia. Os meses passaram. Lucas e Davi se estabeleceram em uma rotina confortável. Lucas melhorou significativamente na faculdade. Voltou a se envolver em projetos, a participar de discussões em sala, a planejar o futuro profissional. Davi continuava sendo seu maior apoiador, comemorando cada conquista pequena. Lucas fez o mesmo por Davi, apoiando-o em suas próprias metas acadêmicas. Eles se tornaram uma equipe, não apenas um casal, mas parceiros em todos os aspectos da vida. Lucas percebeu que o amor que sentia por Davi não era súbito ou dramático. Era calmo e constante. Era feito de pequenos gestos diários, de xícaras de chá à tarde da noite, de abraços reconfortantes após dias difíceis, de risos compartilhados sobre piadas internas. Era um amor que cresceu lentamente, construído sobre uma base sólida de amizade e respeito mútuo. 6 meses após a mudança, no aniversário de 21 anos de Lucas, Davi organizou uma surpresa. Levou Lucas de volta ao parque Aspenwood, onde costumavam caminhar juntos nos primeiros meses de faculdade. Era um dia ensolarado, o céu azul sem nuvens. Caminharam pelas trilhas familiares, conversando sobre o passado e o futuro. Quando chegaram a um mirante com vista para a cidade, Davi parou. Virou-se para Lucas e segurou suas mãos. Disse que os últimos meses foram os mais importantes de sua vida. Disse que ver Lucas se recuperar, encontrar força e sorrir novamente foi um privilégio. Disse que queria continuar ao lado de Lucas, não apenas como namorado, mas como parceiro para a vida toda. Lucas sentiu os olhos marejarem, não de tristeza, mas de felicidade avassaladora. Puxou Davi para um abraço apertado e sussurrou que também queria isso. Que encontrou em Davi não apenas um amor, mas um lar. Nos meses que se seguiram ao aniversário de 21 anos de Lucas, a vida no apartamento da Vila Madalena ganhou uma nova dimensão. O relacionamento entre Lucas e Davi amadureceu de forma natural, sem pressa, sem pressões. Eles descobriram ritmos próprios, formas de se apoiar mutuamente que iam além das palavras. Lucas começou a perceber que sua recuperação não era linear. Havia dias bons em que acordava sorrindo, animado com os projetos da faculdade, feliz por estar ao lado de Davi. Mas também havia dias difíceis, quando a ausência dos pais pesava como uma rocha no peito. Nesses dias, Davi simplesmente ficava por perto. Não tentava apressar o processo nem oferecer soluções fáceis. Apenas ficava presente, oferecendo um abraço quando necessário ou respeitando o silêncio, quando Lucas precisava processar as emoções sozinho. Uma manhã particularmente difícil, Lucas acordou com o coração apertado. Era o aniversário da mãe, a primeira vez que enfrentaria essa data sem ela. Ficou deitado na cama, olhando para o teto, sentindo as lágrimas escorrerem silenciosamente pelo rosto. Davi percebeu que algo estava errado quando Lucas não apareceu para o café da manhã como de costume. Bateu levemente na porta e entrou ao ouvir um murmúrio baixo de permissão. Encontrou Lucas ainda deitado, os olhos vermelhos. Sem dizer nada, Davi se aproximou e deitou-se ao lado dele, puxando Lucas para um abraço protetor. Ficaram assim por horas, apenas sentindo a presença um do outro. Lucas eventualmente contou sobre o aniversário da mãe, compartilhou memórias de comemorações passadas, das tortas que ela adorava fazer, das risadas que ecoavam pela casa. Davi escutou tudo com atenção, segurando Lucas firme. Quando as lágrimas pararam, Davi sugeriu que preparassem algo especial em homenagem à mãe de Lucas. Podiam fazer a torta favorita dela. Lucas hesitou, mas concordou. Passaram a tarde na cozinha, seguindo a receita escrita à mão que Lucas guardara. Foi um momento doce e amargo ao mesmo tempo. Quando a torta ficou pronta,
Lucas olhou para ela com um sorriso triste, mas genuíno. Sentiu que, de alguma forma, sua mãe ainda estava presente. Presente nas memórias, nas receitas, nos valores que ensinou. A faculdade continuava sendo um desafio constante para ambos. Lucas estava no 3º ano de arquitetura, enfrentando projetos cada vez mais complexos. Davi, que estava no 4º ano de engenharia mecânica, começou a pensar seriamente sobre estágios e o mercado de trabalho. Eles frequentemente estudavam juntos na sala, cada um focado em suas próprias tarefas, mas apreciando a companhia silenciosa. Lucas descobriu que a presença de Davi o ajudava a se concentrar. Havia algo reconfortante em saber que o Alfa estava ali, próximo, acessível. Davi sentia o mesmo. Nos momentos de estresse, quando os projetos pareciam impossíveis, bastava olhar para Lucas concentrado, mordendo o lábio inferior enquanto desenhava, para sentir-se motivado a continuar. 7 meses após a mudança, Lucas teve uma proposta inesperada. Um dos professores de arquitetura o convidou para participar de um projeto de pesquisa sobre restauração de edifícios históricos em São Paulo. Era uma oportunidade incrível, que poderia abrir portas para o futuro, mas também significava mais responsabilidades, mais horas dedicadas à faculdade, menos tempo em casa. Lucas conversou com Davi sobre a proposta, inseguro. Davi não hesitou. Disse que Lucas deveria aceitar sem dúvidas. Disse que era uma oportunidade que não devia deixar passar. Garantiu que estariam bem, que se ajustariam à nova rotina. Lucas aceitou a oferta, sentindo-se apoiado e confiante. As semanas seguintes foram intensas. Lucas passava longas horas na faculdade, visitando edifícios antigos, fazendo medições, pesquisando documentos históricos. Chegava em casa tarde, muitas vezes exausto. Davi sempre o recebia com um sorriso, um jantar pronto e disposição para ouvir sobre o dia de Lucas. Mesmo cansado, Lucas fazia questão de dedicar tempo a Davi. Jantavam juntos, conversavam sobre os respectivos projetos e depois se aconchegavam no sofá para assistir algo leve na televisão antes de dormir. Lucas percebia a sorte que tinha. Davi nunca reclamava, nunca se sentia negligenciado, apenas oferecia apoio incondicional. Foi durante esse período que Lucas começou a pensar seriamente no futuro, sobre o que aconteceria quando ambos se formassem, sobre onde viveriam, sobre como seria construir uma vida juntos além da faculdade. Compartilhou essas reflexões com Davi uma noite, enquanto estavam deitados na cama de Davi. O quarto era pequeno, a cama de casal apertada, mas nenhum dos dois se importava. Gostavam da proximidade. Davi ouviu as preocupações de Lucas com seriedade. Disse que também pensava no futuro constantemente. Disse que, quando se formasse, planejava procurar emprego em São Paulo. Não queria se mudar para longe. Queria ficar perto de Lucas. Queria construir uma vida com ele na cidade que ambos amavam. Lucas sentiu o coração se aquecer. Perguntou se Davi estava realmente certo disso. Se não estava abrindo mão de oportunidades por causa do relacionamento. Davi segurou o rosto de Lucas entre as mãos e disse com firmeza que não estava abrindo mão de nada. Estava escolhendo o que era mais importante. E Lucas era a prioridade. Lucas sorriu, beijou Davi com ternura e sentiu uma paz profunda se instalar. Eles tinham tempo. Tinham um ao outro. O resto seria construído passo a passo. 8 meses após a mudança, Davi recebeu uma proposta de estágio em uma grande empresa de engenharia. Era uma posição competitiva, bem remunerada, que poderia levar a uma efetivação após a formatura. Davi estava animado, mas também nervoso. O estágio demandaria que ele trabalhasse durante o dia e estudasse à noite. Seria cansativo. Lucas encorajou-o a aceitar, assim como Davi havia feito quando Lucas recebeu a proposta de pesquisa. Disse que se ajustariam, que fariam funcionar. Davi aceitou o estágio. Os primeiros dias foram desafiadores. Davi saía cedo pela manhã e voltava tarde da noite. Lucas, que tinha horários mais flexíveis por causa da pesquisa, começou a assumir mais responsabilidades no apartamento. Cozinhava jantares, mantinha o espaço organizado, deixava bilhetes carinhosos para Davi encontrar quando chegasse em casa. Davi apreciava cada gesto. Mesmo exausto, fazia questão de passar tempo com Lucas. Às vezes, era apenas meia hora antes de dormir, conversando sobre o dia, compartilhando frustrações e vitórias, mas eram momentos preciosos. Foi nessa época que Lucas percebeu algo importante. Ele e Davi não eram apenas um casal apaixonado. Eram uma equipe funcional. Sabiam como apoiar um ao outro. Sabiam quando dar espaço e quando oferecer presença. Sabiam comunicar necessidades e ouvir com empatia. Era uma dinâmica madura, construída sobre meses de convivência, de enfrentar desafios juntos, de aprender a navegar as complexidades da vida adulta lado a lado. Lucas sentiu gratidão profunda. Gratidão por ter encontrado alguém como Davi. Alguém que o viu no seu momento mais vulnerável e escolheu ficar. Alguém que o apoiou sem esperar nada em troca. Alguém que se tornou não apenas um parceiro romântico, mas um verdadeiro companheiro de vida. 9 meses após a mudança, Lucas teve que enfrentar mais uma data difícil.
Era o aniversário de 1 ano do acidente. O dia exato em que perdeu os pais. Lucas sabia que seria pesado, mas tentou se preparar emocionalmente. Acordou cedo, antes de Davi, e foi até a cozinha. Fez café, sentou-se à mesa e ficou olhando pela janela enquanto a cidade acordava. Pensou nos pais, nas lições que ensinaram, no amor que sempre demonstraram. Pensou em como estariam orgulhosos de ver o quanto ele cresceu no último ano. Como enfrentou a dor e continuou seguindo em frente. Como encontrou amor e construiu um novo lar. Quando Davi acordou e encontrou Lucas sentado sozinho, aproximou-se com cuidado. Perguntou se estava tudo bem. Lucas virou-se para ele, os olhos úmidos, mas sorrindo. Disse que estava, que doía, mas que estava bem. Davi sentou-se ao lado, segurou a mão de Lucas e ficou ali em silêncio, oferecendo a companhia constante que se tornara sua marca registrada. Passaram o dia juntos, tranquilos. Visitaram o cemitério onde os pais de Lucas estavam enterrados. Lucas levou flores frescas, limpou as lápides, contou aos pais sobre sua vida, sobre Davi, sobre os planos para o futuro. Davi ficou um pouco afastado, respeitando o momento privado, mas presente caso Lucas precisasse. Quando terminaram, Lucas sentiu-se aliviado. O dia havia sido difícil, mas suportável, e grande parte disso se devia a Davi. 10 meses após a mudança, Lucas e Davi começaram a falar sobre mudar para um apartamento maior. O espaço na Vila Madalena havia sido perfeito enquanto eram apenas estudantes, mas agora ambos tinham compromissos profissionais crescentes e precisavam de mais espaço. Começaram a procurar opções, visitando apartamentos aos fins de semana. Era emocionante e um pouco assustador. Simbolizava um novo capítulo, um compromisso mais sério. Durante uma das visitas, encontraram um apartamento de 2 quartos no bairro de Pinheiros. Era espaçoso, bem iluminado, com uma cozinha grande e uma pequena varanda. Lucas imaginou imediatamente como seria viver ali. Podia visualizar uma mesa de desenho no quarto extra, transformado em escritório. Podia imaginar jantares na cozinha maior, noites tranquilas na varanda. Olhou para Davi e viu o mesmo brilho de empolgação nos olhos do Alfa. Sem precisar falar muito, ambos souberam que aquele seria o lugar. Fizeram uma oferta que foi aceita. Começaram os preparativos para a mudança, que aconteceria no mês seguinte. A mudança foi um evento alegre. Lily, a melhor amiga de Lucas, que havia reaparecido em sua vida meses atrás, ajudou com as caixas. Alguns colegas da faculdade também ofereceram auxílio. Em um único dia, transportaram todos os pertences para o novo apartamento. Lucas sentiu uma mistura de nostalgia e empolgação ao deixar o apartamento da Vila Madalena. Aquele espaço guardava tantas memórias. Foi onde ele reconstruiu sua vida após a perda dos pais. Foi onde ele e Davi se apaixonaram. Mas também estava pronto para o próximo passo. O apartamento em Pinheiros representava um futuro que eles escolheram construir juntos. Nos dias seguintes, organizaram tudo com cuidado. Lucas montou seu escritório no quarto extra, com mesa grande, pranchetas na parede, estantes repletas de livros de arquitetura. Davi configurou um pequeno espaço na sala para seus estudos de engenharia. A cozinha foi equipada com novos utensílios. A varanda ganhou 2 cadeiras confortáveis, onde podiam sentar e observar a cidade. Quando finalmente terminaram, sentaram-se no sofá novo, cansados, mas satisfeitos. Lucas encostou a cabeça no ombro de Davi e suspirou contente. Estavam em casa. No verdadeiro sentido da palavra. 1 ano após a mudança original, Lucas olhou para trás e mal reconheceu a pessoa que era. Há 12 meses, estava destroçado, perdido, incapaz de imaginar um futuro. Agora, estava construindo uma vida que fazia sentido. Tinha metas profissionais claras. Tinha relacionamentos significativos. E mais importante, tinha Davi ao lado. O Alfa, que começou como um simples amigo na faculdade, se tornou o centro de seu mundo. Lucas sabia que nunca superaria completamente a perda dos pais. Eles sempre fariam falta. Sempre haveria momentos de tristeza. Mas aprendeu que era possível carregar a dor e ainda assim encontrar felicidade. Que era possível honrar a memória dos que partiram enquanto construía um futuro novo. Lucas também percebeu que sua história com Davi não foi uma história de resgate. Não foi Davi salvando o pobre ômega perdido. Foi uma história de parceria. De 2 indivíduos escolhendo estar juntos, apoiar um ao outro, crescer lado a lado. Lucas havia encontrado forças dentro de si mesmo. Davi apenas ofereceu o espaço seguro para que essa força pudesse florescer. Meses depois, quando ambos estavam mais estabelecidos em suas rotinas, Lucas decidiu fazer algo que vinha planejando há algum tempo. Queria prestar uma homenagem aos pais de uma forma significativa. Conversou com o orientador do projeto de pesquisa sobre restauração e propôs focar sua monografia de conclusão de curso em um edifício específico, o edifício onde seu pai havia trabalhado décadas atrás como engenheiro. Era uma construção histórica, agora abandonada, que precisava de restauração urgente. Lucas queria estudar formas de preservar a estrutura enquanto a adaptava para uso moderno.
Seria uma forma de conectar o passado com o futuro, de honrar o trabalho do pai enquanto trilhava o próprio caminho profissional. O orientador aprovou a proposta entusiasticamente. Lucas mergulhou no projeto com paixão renovada. Passava horas pesquisando, fazendo levantamentos, desenvolvendo propostas. Davi acompanhava o progresso com orgulho. Via o quanto aquele projeto significava para Lucas. Via como o Ômega canalizava a dor da perda em algo produtivo e bonito. Quando Lucas finalmente apresentou a monografia para a banca examinadora, Davi estava na plateia. Aplaudiu entusiasticamente quando Lucas recebeu nota máxima e elogios efusivos dos professores. Depois da apresentação, Lucas correu para abraçar Davi, os olhos brilhando de felicidade. Disse que não teria conseguido sem o apoio constante do Alfa. Davi sorriu, beijou a testa de Lucas e disse que o mérito era todo dele. A formatura de Lucas aconteceu em uma cerimônia emocionante. Ele vestiu o capelo e beca tradicional, segurando o diploma com orgulho. Lily estava presente, assim como alguns familiares distantes que fizeram questão de comparecer. Mas a pessoa que mais importava para Lucas era Davi, sentado na primeira fileira, sorrindo amplamente. Quando Lucas subiu ao palco para receber o diploma, procurou Davi na multidão. Seus olhos se encontraram e Lucas sentiu o coração transbordar. Desejou que os pais pudessem estar ali para ver esse momento, mas sabia que, de alguma forma, eles estavam. Presentes nas escolhas que fez, nos valores que carregava, na força que encontrou para continuar. Após a cerimônia, houve uma pequena comemoração no apartamento em Pinheiros. Lily ajudou a preparar comida. Alguns colegas da faculdade apareceram. Havia música, risadas, brindez. Lucas circulava entre os convidados, agradecendo pela presença, mas sempre voltava para o lado de Davi. No final da noite, quando todos já haviam ido embora, Lucas e Davi ficaram sozinhos na varanda. A cidade brilhava ao longe, as luzes criando um tapete dourado contra o céu escuro. Lucas encostou-se em Davi, sentindo a solidez e o calor do corpo do Alfa. Disse baixinho que estava grato por tudo, pela amizade que virou amor, pelo apoio incondicional, por ter um lugar para chamar de lar. Davi envolveu Lucas nos braços e respondeu que a gratidão era mútua, que Lucas havia transformado sua vida de formas que ele nunca imaginara possível. Alguns meses após a formatura, Davi também se formou em engenharia mecânica. A cerimônia foi igualmente emocionante. Lucas estava na plateia dessa vez, aplaudindo entusiasticamente quando Davi recebeu o diploma. Após a formatura, Davi foi efetivado na empresa onde estagiava. Recebeu uma promoção e um salário melhor. Lucas começou a trabalhar em um escritório de arquitetura especializado em restauração. Pela primeira vez, ambos tinham estabilidade financeira. Podiam planejar o futuro com mais segurança. Começaram a falar sobre metas de longo prazo. Talvez comprar um apartamento próprio em alguns anos. Talvez viajar juntos. Talvez, eventualmente, pensar em formar uma família. Eram conversas tranquilas, sem pressa. Ambos sabiam que tinham tempo, que construiriam o futuro no ritmo deles. 2 anos após a mudança original para o apartamento na Vila Madalena, Lucas acordou em uma manhã ensolarada ao lado de Davi. Observou o rosto sereno do Alfa ainda adormecido, os cabelos prateados despenteados sobre o travesseiro, a respiração suave e regular. Lucas sentiu uma onda de amor tão intensa que quase doeu. Pensou em tudo o que viveram juntos, nas dificuldades superadas, nas alegrias compartilhadas, nas pequenas rotinas que se tornaram tão preciosas. Percebeu que de todas as coisas que perdeu quando seus pais morreram, encontrou algo igualmente valioso. Encontrou um parceiro, um amor, um lar. Não era o futuro que havia planejado originalmente, mas era um futuro bom. Um futuro construído sobre base sólida de respeito, confiança e afeto genuíno. Lucas sorriu para si mesmo, acariciou suavemente os cabelos de Davi e fechou os olhos novamente, sentindo-se grato, sentindo-se em paz, sentindo-se finalmente completo. Anos se passaram. Lucas e Davi continuaram crescendo juntos, profissional e pessoalmente. Lucas ganhou reconhecimento no campo de restauração arquitetônica, trabalhando em projetos significativos pela cidade. Davi avançou na carreira de engenharia, eventualmente assumindo posição de liderança em sua empresa. Compraram um apartamento próprio em um bairro tranquilo de São Paulo. Adotaram um gato, que se tornou companheiro constante. Viajaram para lugares que sonhavam conhecer. Mas o mais importante era que continuavam sendo a equipe que sempre foram, apoiando-se mutuamente, enfrentando desafios juntos, celebrando vitórias lado a lado. Lucas nunca esqueceu os pais. Mantinha fotos deles pela casa, visitava o cemitério regularmente. Contava histórias sobre eles para Davi, mantendo viva a memória. Mas a dor aguda dos primeiros meses havia se transformado em uma saudade doce. Uma lembrança amorosa que não mais o paralisava, mas o impulsionava a viver plenamente. A honrar a vida que os pais gostariam que ele tivesse. Em uma tarde de verão, 5 anos após o acidente, Lucas e Davi estavam na varanda do apartamento. O sol se punha lentamente.
pintando o céu em tons de laranja e rosa. Lucas segurava uma xícara de chá, observando a paisagem urbana. Davi estava ao lado, lendo um livro. Era um momento comum, quase banal. Mas para Lucas era perfeito. Olhou para Davi e sentiu o coração se expandir. Esse homem, que começou como um simples amigo oferecendo ajuda no campus, havia se tornado sua família, seu porto seguro, seu futuro. Davi deve ter sentido o olhar porque ergueu os olhos do livro e sorriu. Perguntou em que Lucas estava pensando. Lucas encolheu os ombros, sorrindo de volta. Disse que estava apenas pensando em como a vida era estranha. Como as piores tragédias podiam, de formas inesperadas, levar às bênçãos mais profundas. Como perder tudo o forçou a encontrar o que realmente importava. Davi colocou o livro de lado e estendeu a mão. Lucas entrelaçou os dedos com os dele, sentindo a familiaridade reconfortante do toque. Davi puxou-o para mais perto e disse que entendeu o que Lucas quis dizer. Que às vezes o caminho para a felicidade passa por lugares sombrios, mas o importante é continuar caminhando. E ter alguém ao lado tornava a jornada não apenas suportável, mas significativa. Lucas assentiu, encostando a cabeça no ombro de Davi. Ficaram assim até o sol se pôr completamente, dando lugar à noite iluminada pelas luzes da cidade. Era uma cena que haviam repetido centenas de vezes ao longo dos anos e que repetiriam centenas de vezes mais. Porque isso era amor, não os grandes gestos dramáticos, não as declarações apaixonadas, mas esses momentos simples e tranquilos. Esses momentos de presença compartilhada, de mãos entrelaçadas, de silêncio confortável. Lucas sabia que não importava o que o futuro trouxesse. Desafios certamente viriam. A vida era imprevisível, mas enquanto tivesse Davi ao lado, sentia-se capaz de enfrentar qualquer coisa. Porque haviam provado, ao longo dos anos, que juntos eram mais fortes, que o amor que construíram era resiliente, que o lar que criaram era sólido. E isso era tudo o que precisavam. Naquela noite, depois que entraram e prepararam o jantar juntos, como faziam todas as noites, Lucas parou no meio da cozinha e olhou ao redor. Olhou para a casa que construíram, para a vida que dividiam, para o futuro que ainda tinham pela frente. E então, olhou para Davi, que lavava os pratos com aquela eficiência tranquila que era tão característica dele. Aproximou-se por trás, envolveu os braços ao redor da cintura do Alfa e disse baixinho, com a voz carregada de emoção. Disse que o amava, que seria eternamente grato por aquele dia, anos atrás, quando Davi abriu a porta e o convidou para entrar. Não apenas para o apartamento, mas para a sua vida. Davi desligou a torneira, secou as mãos e virou-se para abraçar Lucas adequadamente. Respondeu que o sentimento era mútuo, que escolheria Lucas 1000 vezes, em qualquer circunstância, em qualquer momento. Lucas sorriu contra o peito de Davi, sentindo as lágrimas de felicidade escorrerem. Eram lágrimas diferentes daquelas que chorara anos atrás. Não eram lágrimas de perda ou dor. Eram lágrimas de gratidão, de amor profundo, de reconhecimento de que, apesar de tudo, a vida havia lhe dado algo precioso. Havia lhe dado Davi. Havia lhe dado um novo começo. Havia lhe dado um lar. E assim, nos braços um do outro, no apartamento que era verdadeiramente deles, Lucas e Davi permaneceram. 2 homens que o destino havia unido nas circunstâncias mais improváveis. Que transformaram amizade em amor. Que construíram um lar não de paredes e tetos, mas de momentos compartilhados e promessas cumpridas. Que provaram que, mesmo após as perdas mais devastadoras, era possível encontrar felicidade novamente. Não uma felicidade que apagasse a dor, mas uma que convivesse com ela. Uma felicidade construída conscientemente, dia após dia, através de pequenos gestos de cuidado e grandes demonstrações de compromisso. Lucas finalmente entendia o que significava estar em casa. Não era sobre o lugar físico, era sobre a pessoa. E sua casa era Davi. Sempre seria Davi. E isso era mais do que suficiente. Era tudo.